Paz do Senhor, meu querido. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 6 até o versículo 11. Livro de Jó, do versículo 6 em diante. No primeiro capítulo diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Tem visto meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe e a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. É um texto bem único na Bíblia, que mostra um diálogo entre Deus e Satanás, sobre a vida de Jó. Os dois ali discutindo sobre Jó, como se estivessem mesmo fazendo uma aposta. E Deus encontra Satanás, e ele mostra para Satanás o seu servo Jó. Ele fala: Você viu a Jó? Porque quando ele pergunta a Satanás sobre o que Satanás estava fazendo, ele diz que ele estava rodeando e observando a terra. É interessante que ele não estava fazendo alguma coisa cruel ou ruim, porque ele não tinha autoridade para isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que ele estava falando era observar a terra. Eu estou observando as coisas. E ele falou: Já que você estava observando, você observou a Jó, o meu servo. E aí o Senhor vai dar características a Jó. É interessante que antes disso, no início do livro, o escritor ele dá algumas características a Jó. A partir do versículo 3, ele vai dar a visão humana de Jó, sobre o que Jó possuía. Ele fala: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam na casa de um dos outros e faziam banquetes, cada um uma vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Então, ele dá um descritivo de como Jó era visto pela sociedade. Mais tarde vai também se falar no livro que Jó era visto pela sociedade como alguém que ajudava os pobres, como alguém que ajudava as viúvas, que fazia boas ações, que era reconhecido como alguém operante, com boas ações no meio daquele povo. Era o maior homem da sua região, e era assim que viam Jó e toda a sua riqueza. Agora Deus vai falar como ele vê Jó. No versículo 8, ele fala: Ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que interessante, o homem via Jó como único, como o melhor, porque ele tinha mais coisas, ele fazia mais boas obras, ele era mais abençoado, e Deus também via Jó como o melhor, mas porque ninguém havia como ele. E segundo o Senhor, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele dá esses 4 atributos a Jó. E é com isso que ele se gaba do seu servo Jó com Satanás. Você tem visto Jó, Satanás? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e não se desvia do mal. E o que é que Satanás faz? Como acusador, ele acusa. Ele fala: isso tudo acontece porque o Senhor o cerca com uma sebe, o abençoa, não deixa de nada de mal acontecer a Jó. E por isso que ele tem tudo isso, por isso que ele age dessa forma, por isso que ele sacrifica ao Senhor sempre, por isso que ele é fiel. Agora, tira o que ele tem e vai ver se ele não blasfema na tua cara. Um desafio. E no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quando ele tem está sobre o teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando Deus permite que Satanás toque em Jó, ele sai da presença do Senhor para destruir tudo o que Jó possuía. E se você continuar lendo esse primeiro capítulo, você vai ver que em um instante, Satanás derruba as casas de Jó, mata os filhos de Jó, destrói o rebanho de Jó, espalha os servos de Jó, destrói tudo o que ele tem. No final do capítulo 1,
Jó vai reconhecer, no versículo 20, ele diz, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Ele vai reconhecer que quem deu tudo na vida dele, e quem tirou as coisas, foi Deus. Mesmo que não diretamente, mas sobre a sua ordem, sobre a sua permissão, ele perdeu tudo, porque foi permissão de Deus. E a primeira coisa que nós podemos tirar daqui é que Deus tem controle até mesmo das provações. E eu não estou falando que ele tem controle no meio das provações, ou que ele tem um jeito de sair das provações. Eu falo que ele tem controle das provações, de quando elas chegam, de quando elas vão, quão longe podem ir. Há um controle, há um limite imposto por Deus. Eu me lembro do texto em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 31 e 32, que dizem assim, disse também o Senhor, agora que está falando é Jesus, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus está falando para Pedro, olha, Satanás veio até mim, e me pediu para tocar em tua vida, mas eu não permiti, eu roguei a Deus por tu, e para quê? Para que a tua fé, que ainda não é forte o suficiente, não desfaleça. O que nós entendemos é que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque já havia um preparo na vida de Jó, para receber esse toque, mas Pedro ainda não estava pronto. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, que viu a multiplicação de pães e peixes, ele não estava pronto. O próprio Jesus fala, tua fé iria desfalecer, por isso não permiti. Agora ele fala, e tu, quando te converteres, olha o que Jesus fala para Pedro, que andou com ele pelos últimos 3 anos, que viu todo tipo de milagre, ele diz claramente, ainda não está preparado, ainda não está pronto. E naquela madrugada mesmo, Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas Jesus disse para ele, quando te converteres, testemunha isso para teus irmãos, ajuda eles, levanta os fracos, os caídos, porque ainda não é hora que você vai ser tentado, mas vai chegar o momento. E a maturidade de Pedro foi tão grande, porque na hora que prenderam Jesus, ele ficou com medo e negou. Mais tarde, ele estaria preso, a sua execução seria no dia seguinte, ele deitaria, dormiria, e só um anjo para acordar o homem, de tão tranquilo que ele estava. Porque agora já havia uma conversão no seu coração, uma intimidade maior e um maior estado de fé, a certeza de quem era Cristo, e de que ele estava no controle de todas as coisas. A sua execução está marcada para amanhã, Pedro. Tudo bem, Jesus está no controle. É difícil para o homem entender, quando Deus chega para Satanás e fala, pode tocar, e depois ele vai questionar sobre a saúde de Jó, e Deus permite que se toque na saúde de Jó, fala, só não lhe tire a vida, e Satanás vai lá, e enche ele de chagas, enche de úlceras, até que ele se encontre ali, em cima de cacos, se coçando, e isso assusta qualquer homem que viu Jó antes, e que olha para Jó depois disso, porque o homem tinha visto Jó, com não sei quantas juntas de boi, não sei quantas juntas de gado, e não sei quantos cordeiros, e não sei quantos camelos, e uma riqueza, e muitos servos, e agora vê um homem sobre um monte de telha se coçando, e ele fala, quem era Jó e quem é Jó agora? Mas isso é a visão do homem, e algo tremendo e assustador, é a visão de Deus, porque tudo aquilo que se narrou sobre Jó, nos primeiros versículos, não existem mais e não são mais verdades. Então para nós homens, Jó não é mais a mesma pessoa. E quem poderia dizer que Jó é a mesma pessoa? Os seus amigos sentam ao redor dele, e ficam lá quietos uma semana, chorando, se lamentando, pelo aquilo que Jó era, e pelo aquilo que Jó é agora. Mas se você voltar para o versículo 8, e olhar a visão de Deus para com Jó, você vai ver que a visão de Deus para com Jó, ela não mudou. Porque olha o que Deus tinha de visão com Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os atributos que Deus dá para Jó não tem nenhuma dependência
de todas as coisas que Jó perdeu. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua fortuna, os seus servos, o seu gado, as suas propriedades. Mas isso não muda o fato de que Deus o via como um servo fiel. Porque nenhuma dessas coisas eram necessárias para agradar a Deus. Nada do que Satanás pôde tirar de Jó abalaria a sua relação com Deus. Nada. E isso é algo que deixa Satanás extremamente furioso. Porque não há nada que ele possa fazer que afaste Jó de Deus. Que ele pudesse fazer. E também não há nada que ele possa fazer hoje que te afaste de Deus. E da forma que Deus o vê. Porque Deus não vê como o homem vê. E se aquilo que ele moveu mudou Jó, a visão dos homens, a visão de Deus para Jó permanecia a mesma. Ah tá, você tirou todas essas coisas dele, mas isso não abala o fato dele ser íntegro, dele ser reto, dele ser temente a Deus e de se desviar do mal. Então para mim, de tudo que Satanás tomou de Jó, não houve nenhum demérito para com Deus. E como eu disse, isso é tremendo e assustador. Porque para a gente, o que Jó perdeu faz muita diferença. Muita diferença. Mas para Deus, o que importa é que ele continue um homem íntegro e reto. Que ele continue temente a Deus. E que ele continue se desviando do mal. O que realmente importa é isso. A mulher de Jó, no final do capítulo 2, ela não aguenta mais ver tanto sofrimento na vida daquele homem. E ela chega para Jó e fala: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó vai responder para ela, no capítulo 2, no versículo 10. Porém ele disse, como fala uma doida qualquer, falaste agora tu. Recebemos o bem de Deus com prazer, e não receberíamos o mal. E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E o capítulo 2 está terminando, e esse livro já tratou de coisas tão incríveis. E eu creio que Satanás saiu humilhado, eu já vou chegar aí nesse ponto. Mas o interessante é, como Jó tinha uma veia filósofa, não é? Ele primeiro perde tudo, e ele fala, olha só, eu vim nu, e vou voltar nu para a terra, Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois ele fala agora para a mulher, olha, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não quis aceitar. Que coisas interessantes falou Jó para essa mulher. E como isso chama a nossa atenção. Mas sabe, meus irmãos, a Bíblia fala no final do versículo 10 do capítulo 2, que em tudo não pecou Jó com os seus lábios. Ela não disse que Jó não pecou. Ela disse que Jó não pecou com os seus lábios. Porque racionalmente, Jó sabia que Deus estava no controle. Racionalmente, ele sabia que ele não poderia ser ingrato a Deus, porque a primeiro lugar, quem te deu tudo que ele tinha era Deus. Mas no seu coração, a história já era outra. Seus amigos chegam na sua casa, ficam uma semana só se lamentando, ninguém falou nada, só choravam, sentaram ao redor dele. E a próxima fala de Jó, no início do capítulo 3, vai ser amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Agora, sumiu as poesias da boca de Jó. Sumiu a racionalidade. Porque racionalmente ele sabia, ele entendia quem Deus era e que Deus tinha feito coisas boas por ele. Mas naquele momento da dificuldade, no seu coração não era isso que ele sentia. E muitas vezes nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus abençoa, nós sabemos que Deus quer nosso melhor, mas o nosso coração não está sentindo isso no momento. Nosso coração está perguntando, por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Mas antes de chegar no capítulo 3, meus irmãos, eu quero perguntar para vocês, você sabe quantos capítulos tem o livro de Jó? Fala aí sem olhar. Porque até agora nós estamos no segundo capítulo. E todas essas coisas já aconteceram com Jó. O livro de Jó ele tem 42 capítulos. E tudo isso que nós falamos acontece nos 2 primeiros. E eu estou falando isso para que você entenda que o livro de Jó não é sobre uma conversa que Deus teve com Satanás. O livro de Jó não é sobre um homem que perdeu tudo.
O livro de Jó é uma conversa sobre a intimidade, uma história sobre a intimidade entre Deus e o homem. Satanás não vai ser mais citado nos próximos 40 capítulos do livro de Jó. A sua participação acaba aí. No momento que Jó não pecou com seus lábios, ele estava derrotado e saiu da presença de Deus. Mas agora Deus tem algo mais importante a fazer. Porque quando Deus aceitou os desafios que aceitou, não se tratava da vontade de Satanás sobre a vida de Jó, nem da vontade de Jó sobre a sua própria vida, mas da vontade de Deus sobre a vida dele. E esta que prevalece, querendo eu ou não, querendo você ou não, a verdade é que a vontade de Deus prevalecerá sobre a nossa vida. Já tem um ditado que diz, que quem não faz o que Deus quer, há de ser o que Deus quiser. Mas no final, a vontade de Deus sempre prevalece. Então Jó amaldiçoa o dia que nasceu. E começa a externar o que estava em seu coração. No capítulo 6, entre os versículos 11 e 13, ele chega neste ponto aqui que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: que esperança posso ter, se já não tenho forças? Então ele linka a esperança dele com as forças que ele tem. E ele continua falando: como posso ter paciência se não tenho futuro? Ou seja, ele liga o futuro dele, o futuro, com a sua fé. E ele continua falando assim, ó: acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? O que ele está falando é aquele ditado que a gente conhece: eu sou de ferro por acaso? Por acaso Deus acha que eu sou de ferro para aguentar tudo que eu tenho aguentado? Será que Deus está vendo que eu vou quebrar? Que eu não vou aguentar? Que isso é demais para mim? E no versículo 13 do capítulo 6 ele diz: haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram. E ele considera que não haveria poder que pudesse ajudá-lo, porque ele tinha perdido os seus recursos. Ele tinha perdido os seus recursos. E quando você lê esse texto, essa parte do livro de Jó, não se parece nem um pouco com aquele Jó fiel, temente a Deus, que sacrificava pelos seus filhos, mesmo sem saber se eles tinham cometido algum pecado. Agora aparece um homem que linkava o seu bem-estar e o seu estado de fé, o seu estado de espírito, ao que ele tinha, ao que ele possuía, ao que ele via para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos. E ele começa a externar aquilo que estava em seu coração, porque racionalmente Jó sabia que essas coisas aqui não eram verdades, mas o seu coração dizia ao contrário, e nós começamos a entender que Deus tinha algo para trabalhar na vida dele, e que todas essas provações não vieram sem motivo. Mas novamente, a vontade de Deus tem que prevalecer. Difícil coisa é lutar contra a vontade de Deus. E o mais certo nesses momentos, meu irmão, é aceitar que Deus tem um controle da situação. Em geral, eu posso resumir para vocês o que Jó vai falar nos próximos 38 capítulos do seu livro. Por 38 capítulos. Até chegar lá adiante, quando Deus se revela a ele. O que ele vai falar é: por que isso aconteceu a um homem reto como eu? Ele começa a falar sobre as boas obras que ele fazia. Ele começa a falar sobre como ele era temente a Deus. E o próprio Deus testemunhou dele lá no capítulo 1. E falou que realmente ele era um homem temente. E falou que realmente ele era um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. E a pergunta dele foi, consequentemente: por que aconteceu com um homem reto como eu? Mas por que um homem reto como eu? Os seus amigos até tentaram falar: não, será que não foi por causa disso, Jó? Jó, será que não tem algum pecado oculto? E ele diz: não, eu sou reto. Eu não fiz nenhum mal ao Senhor. E se fiz, sacrifiquei por isso e pedi perdão. Por que isso sobreveio sobre mim? E quando chega lá no capítulo 38, Deus se revela a ele. E vai responder a ele. E resumindo também, se é possível resumir, aquilo que Deus fala para ele. Em uma frase só. Eu poderia resumir dessa forma: ó. Um homem mais reto ainda é só um homem. Ainda é só um homem. E Deus fala para ele: Jó, cinge os teus lombos como homem, porque eu vou te perguntar, e aí você vai tentar me responder. E Deus está falando para ele: ó, se coloca no teu lugar de homem agora.
Porque tu tem questionado a Deus sobre as coisas que aconteceram na tua vida. Você tem questionado por que isso aconteceu. E por que Deus fez assim. E por que tal coisa acontece. E talvez muitos de nós temos também nessa situação e questionamos a Deus. E por que tal coisa aconteceu? E por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? E Deus responde, se coloca no teu lugar de homem e me responde. E ele começa a questionar a Jó sobre coisas que nenhum homem jamais questionou. Ele pergunta a Jó, aonde tu estava quando eu coloquei os firmamentos da terra? Aonde tu estava quando eu disse para o mar, vem até aqui e daqui não passe? Eu não me lembro de você me questionando quando eu defini a distância entre as estrelas nas constelações. E quando eu coloquei uma corda e falei, essa estrela vai estar aqui e a outra vai estar distante tantos e tantos metros. Aonde tu estava? Quando eu defini qual parte da terra era seca e qual era molhada, e qual era o firmamento e qual era os céus. Jó, quando nasce o relâmpago, Jó, você sabe que caminho ele faz, em que pontos se dividem. E se você conhece um pouco de física, você vai ver que Deus está pegando bem pesado com Jó, porque mesmo um computador super potente, é impossível calcular isso tão rápido, a ponto de quando nascer o relâmpago, você saber o caminho que ele vai fazer. Ele também pergunta para Jó sobre as coisas espirituais, ele fala, aonde você estava quando eu visitei as portas da morte? E quando eu criei uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual? Entre o material e o espiritual, aonde tu estavas? Sabe o que Deus está querendo falar para Jó, meus irmãos? Porque fica parecendo que Deus só quer dar uma carteirada para eles. E muitas pessoas falam, olha, Deus chegou aqui em cima de Jó e botou pocando. Mas o que ele está querendo dizer para Jó é, tu não te preocupas quando eu orquestro o universo. Tu não te preocupa quando eu cuido do nascer e do pôr do sol. E tu deita a tua cabeça na tua cama e dorme tranquilo, porque tu sabes que eu tenho cuidado dessas coisas grandiosas. Tu sabe que eu tenho cuidado das estrelas e das galáxias para que nenhuma se choque com esta, e dos meteoros para que não caiam sobre a terra. E tu sabe que eu tenho cuidado de onde vão até as marés para que não imunde e matem as pessoas. Você sabe que eu cuido dos relâmpagos, Jó, para que não caiam na tua cabeça. Mas sobre a tua vida, tu se acha no direito de questionar, como se eu não pudesse cuidar dela. Se coloca no teu lugar de homem. Porque aquele que rege e sabe o que é melhor para o universo, também sabe o que é melhor para a tua e a minha vida. Quando Deus termina de questioná-lo, Jó responde a ele. E fala, sabe, Senhor, eu colocarei a minha mão sobre a minha boca, para que eu não diga mais nada, porque eu não tenho como responder aquilo que tu me perguntou. E ele finalmente se colocou no lugar dele de homem. Deus pode cuidar da nossa vida melhor que nós mesmos. E quando termina o questionamento de Deus na vida de Jó, ele agora é colocado no seu lugar, de homem, de servo, entendendo que o poder de Deus era muito maior do que qualquer recurso que ele tinha, ou que ele possa ter no futuro. Ele responde a Deus e fala, eu vou colocar a mão na minha boca, para não responder mais, e nem te questionar mais sobre nada, porque eu não posso responder aquilo que me questionou. E você acha que esse Deus não tem controle sobre a tua vida? E você acha que Ele não pode cuidar de você? E você acha que Ele não sabe o que está fazendo? E muitas vezes nós agimos como se Deus não soubesse o que está fazendo com nossas vidas. Fica parecendo que Deus nem sabe o que está fazendo direito. Rapaz, como é que Deus deixou isso acontecer? Como é que Deus deixou o mundo chegar nesse estado com essa pandemia? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo? Como é que Deus pode deixar a minha vida chegar nesse ponto? Por que eu não consigo me casar? Por que eu não consigo ter um filho? Será que Deus não está vendo a situação? Será que Deus não sabe o que fazer nesse ponto? Esse era o questionamento de Jó. E Deus disse, eu cuido do universo inteiro. Olha, eu cuido das estrelas, eu cuido dos animais, eu cuido das marés, dos relâmpagos. Você acha que eu não tenho capacidade de cuidar da tua vida? Se coloque no seu lugar de homem e deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Havia um propósito para o sofrimento de Jó.
Deus sabia que a sua língua falava uma coisa, mas o seu coração sentia outra. E Deus olhou para um homem que tinha tudo, e que era feliz, e que era um servo fiel. E ele falou, quer saber? Eu posso melhorar esse vaso. Eu posso melhorar esse vaso. E sim, vai haver um momento de dor. Sim, vai haver os momentos de desespero. Sim, vai parecer que tudo virou um caos quando eu desmanchar a obra que eu fiz. Mas eu tenho uma obra ainda melhor para fazer nessa vida. E aprove a Deus moldar a vida de Jó à sua vontade. Isso é tremendo, maravilhoso. Meus irmãos, os pensamentos e as ações de Deus estão muito além do que podemos imaginar. Mas uma coisa é certa, nada foge do seu propósito. Porque lá no final do seu livro, no capítulo 42, lá no versículo 5, Jó vai reconhecer a obra de Deus na sua vida. Ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É muito importante isso que Jó fala. Porque eu imagino o quanto não vale para o Senhor um servo que já teve uma experiência com Ele. E o preço que Jó pagou por essa experiência, será que vale a pena? Será que você pagaria? Será que eu pagaria? Com certeza, meus irmãos, nenhum de nós quer passar por sofrimento, ou quer passar por aflição, ou quer ser provado. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, quando Deus está no controle, e Ele sempre está no controle, o fim das coisas são sempre melhor do que o início delas, ou que o seu caminho. A palavra de Deus diz que no final, Jó recuperou as coisas, e tudo que ele tinha, ele teve em dobro, 2 vezes mais. 2 vezes mais gado, 2 vezes mais riqueza, novos 10 filhos, tudo em dobro. E por quê? Porque agora para Deus, Jó tinha uma qualidade a mais. Além de servo íntegro, reto, temente a Deus, que não se desvia do mal, Jó era alguém que tinha intimidade com Deus. Eu quero que você entenda que Deus está disposto de tirar você da sua zona de conforto, para que haja uma relação entre você e Ele que não existe ainda. Eu não estou dizendo que vai acontecer algo terrível na sua vida, que Ele vai deixar Satanás destruir as coisas que você tem. Mas é necessário que haja uma relação mais estreita entre você e Deus. Esse negócio de só ouvir falar não é suficiente. Era necessário que Jó ouvisse com seus próprios olhos, e Deus estava disposto a fazer o seu filho pagar o preço. Você se lembra o que Ele fez com Jesus? Ele mandou Jesus até aqui. E se Jó se despiu de sua riqueza, meu irmão, isso não é nada comparado ao que Jesus fez. Jesus se despiu da sua glória, do seu corpo de Deus, para se revestir de humano. E se o corpo de Jó, que era ação, ficou coberto de úlceras, isso não é nada a comparar com o corpo glorificado e glorioso do Senhor Jesus Cristo, que se revestiu de carne, de carnalidade. Você acha que Jó nunca sentiu uma dor como aquela? Jesus nunca tinha sentido fome, sede, sono, frio. E ele passou por tudo isso. E ele era filho de Deus, unigênito. Mas Deus viu um propósito. E Ele colocou Jesus lá, no meu lugar, no teu lugar. Jesus que era Deus, no lugar de homens e homens maus. E Deus tinha um propósito. À medida que Ele tinha poder de se livrar de tudo isso, e Ele fala, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja, em primeiro lugar, feita a tua vontade. E eu vou te falar, não é queda maior, a queda que Jó teve do que ele era, para o que ele ficou, do que a queda que Jesus teve. De lá da glória, até aqui na terra. Ele nasceu em uma manjedoura. Este menino era Deus. Ele estava com Deus. Tudo o que se fez foi feito por intermédio dele.
E ele se viu morrendo em uma cruz, no meu e no teu lugar. E tudo por quê? Porque Deus tinha um propósito. E Jesus não questiona o propósito de Deus. Ele fala: se possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Mas nós temos a ousadia de questionar o propósito de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos próximos. Não estou falando que nós nos tornamos maus por causa disso. Apenas humanos, homens. Porque Jó era este homem, cheio de qualidade, aos olhos de homem e até aos olhos de Deus. Mas a partir do capítulo 3, quando ele revela o que está no coração deles, misericórdia, meus irmãos. Porque que coisa boa pode vir do coração do homem? É só colocar ele em uma situação de dificuldade, que ele mostra. Ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas quer saber, quando tudo isso passa, e Jó olha para trás, ele vê que a presença de Deus sempre esteve com ele. E mesmo quando Deus permitia que Satanás tocasse nele, sempre havia algo que ele negava ao inimigo. Não toca na vida dele. Não toca nele. Há um controle de Deus que pode trazer paz ao nosso coração, mesmo em meio à tempestade. Mesmo em meio à tempestade, quando Pedro dorme naquela prisão, sabendo que o dia seguinte seria o dia de sua execução, que ele ia ser enforcado no dia seguinte, que a ordem estava dada, escrita e assinada. E ele dorme tranquilamente, porque há paz em meio à tribulação, para aquele que acredita que Deus está no controle. É muito difícil, meus irmãos, abandonar a sensação de controle da nossa própria vida e deixar Deus guiar. Abandonar aquilo que nós temos em nossas mãos e deixar Deus cuidar. Mas é importante o entendimento que aquilo que nós temos não importa para Deus em nada comparado àquilo que nós somos. Sejamos fiéis, íntegros, retos, tementes a Deus e continuamos a nos desviar do mal. E veremos que o fim das coisas será melhor do que o início delas. A própria palavra de Deus diz: bem sei que pensamentos tenho eu a respeito de vós, pensamentos bons de paz, para te dar o fim que desejais. E quer saber? Jó não sabia que ele desejava esse fim. E se ele soubesse o que ele teria que passar para alcançar esse fim, aí que ele não saberia mesmo que ele desejava esse fim. Mas quando ele chegou no fim, meus irmãos, que coisa maravilhosa um homem poder dizer que os seus olhos viram a Deus. Eu não sei o fim que desejo, mas Deus sabe, porque Ele conhece o meu coração melhor do que a mim mesmo. Ele conhece o teu coração melhor do que você mesmo. Eu espero que essa palavra encontre lugar no teu coração, meu irmão. E que mesmo em meio à dificuldade, mesmo nos momentos de provações, você se lembre e tenha certeza e convicção, não apenas racional, mas no teu coração, que Deus está no controle de todas as coisas, até das atitudes de Satanás, até mesmo de todas as coisas ruins que acontecem, daquela folha que cai e da que fica, do que morre e do que vive. Há o controle de Deus sobre todas as coisas. Mesmo em meio à pandemia, quem pega, quem cai, quem morre, quem vai parar na UTI, Deus está no controle. Você pode não entender neste momento, assim como você não entende porque tal estrela está afastada tantos anos luz daquela outra, ou porque o raio caiu para o lado de lá e não para o lado de cá, mas Deus entende, sabe, Ele mesmo escolheu. Ele está no controle de todas as coisas. Toma essa palavra e vai na fé do Senhor Jesus. Saiba que Ele te protegerá quando você precisar e que nenhuma provação estará acima da sua fé. Neste momento, Jesus rogará por ti e impedirá a ação do inimigo. Agora, se você está sendo provado, tenha certeza que a intenção de Deus é te aprovar. Clame a Ele e Ele aparecerá para você e te dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém.